Bom dia novamente, presidente. Bom dia, deputada e deputados aqui presentes. Agora, no grande expediente, senhor presidente, vou falar sobre um assunto que está tendo uma grande repercussão nacional, não só em relação aos parlamentares lá no Congresso Nacional, bem como em relação a todas as trabalhadoras e trabalhadores do nosso Brasil, que é sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que reduz de 44 para 36 horas por semana o limite máximo das horas semanais trabalhadas, que é a PEC protocolada pela deputada federal do meu partido, do PSOL, Érica Hilton, e que está sendo encabeçada nacionalmente pelo movimento Vida Além do Trabalho. E, pelo que eu já soube, 4 deputados federais já aderiram a essa PEC, assinatura, porque precisa de 1/3 de assinatura para que a PEC seja protocolada. E é importante, Adailton Martins, que todos nós, aqui deputados estaduais, possamos pressionar os outros deputados, principalmente aqueles que são ligados à base política de vocês, para assinar essa PEC tão importante. E não quer dizer que essa PEC não seja possível alterações, já que existem algumas contestações. Mas essa PEC é muito importante para a gente valorizar cada vez mais a classe trabalhadora no nosso país. E seria, com essa PEC, o fim da escala 6x1, ou seja, uma jornada de 6 dias de trabalho e apenas 1 dia de descanso, que deve preferencialmente coincidir com domingo, mas, infelizmente, sabemos que isso não acontece, principalmente quem trabalha em lojas, em shoppings, que tem de trabalhar a semana toda e vê um dia na semana, muitas das vezes para afogar, e isso é surreal, em um momento que a gente está vivenciando, as pessoas não terem nem o domingo de descanso e ter somente um dia na semana para o descanso. Essa é uma discussão muito importante que impacta a vida de todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, porque quem trabalha nos bares, restaurantes, comércio e shopping, por exemplo, sabe o quanto é exaustivo essa escala 6x1. E esse formato atual não permite, deputados e deputadas, as trabalhadoras e trabalhadores ter acesso à saúde, ao lazer, aos cuidados com a família, ao descanso e ao estudo, para se aperfeiçoar, se qualificar profissionalmente ou até mesmo poder progredir e mudar de carreira. E o Brasil é um dos países do G20 que mais trabalha semanalmente, de acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Brasil é o 11º onde mais se trabalha, com uma carga média de 39 horas. E lembrando que essa é uma média, porque sabemos que a maioria das trabalhadoras e trabalhadores formais tem uma média de 44 horas. E quando vamos analisar e discutir sobre os trabalhadores e trabalhadoras informais, esse número sobe muito, pois a maioria de motoristas de aplicativo ou motoristas de outros autônomos, por exemplo, trabalha na escala de 6x1, por uma jornada diária de 12 horas de trabalho. Isso corresponde a 72 horas semanais. E a PEC é uma iniciativa extremamente importante que revela quem de fato defende as trabalhadoras e trabalhadores
porque os argumentos contrários estão cheios de desinformação para esconder o caráter explorador, anacrônico, improdutivo e desumano da escala 6x1. Antigamente, deputados e deputadas, quando não existiam direitos como 13º, férias, FGTS, diziam que iam quebrar a economia, mas isso não se provou na realidade. E a verdade é que essa é sempre a reação, como se trata de a garantia dos direitos de quem trabalha. Porque, infelizmente, o grande empresariado, que, na maioria das vezes, também são grandes políticos, como um senador aqui do estado de Sergipe, que é autor da PEC, da reforma trabalhista, que é o dono de uma das maiores empresas de prestação de serviço aqui do nosso estado, que foi autor dessa PEC, e a gente sabe que muitas dessas PECs é para, infelizmente, valorizar, fortalecer os seus interesses em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. Porque, infelizmente, grandes empresários gananciosos, que só pensam em lucro, e para terem esses lucros, uma das ações mais covardes que eles realizam é retirar o direito da classe trabalhadora. Mas pesquisas comprovam que, nos países onde a redução da jornada de trabalho já é realidade, o resultado é positivo, com as pessoas cuidando mais da saúde e do bem-estar, consumindo mais, tanto lazer, esporte e cultura, e sem queda da produtividade no fim do mês. Ao contrário, em muitos casos, quando a carga horária é reduzida, a produtividade aumenta, porque esses profissionais estão mais em condições, seja psicológica, física, ou então de disposição mesmo para a realização do seu trabalho, que a gente sabe que, além dessa escala 6x1, que é muito alta, tem a questão de muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras passarem, às vezes, 2, 3 horas de transporte público sucateado, chegando em casa, ter de sair cedo e sair tarde de casa, que muitas das vezes, quando chega, é só para tomar um café, dormir e voltar ao trabalho. Então, espero que essa discussão possa sensibilizar os deputados e deputadas aqui presentes, e que a gente possa se somar nessa mobilização. Chegou a vez do Brasil debater sobre um modelo de escala de trabalho que permite que as pessoas trabalhem para viver e não vivam apenas para trabalhar. E que espero que ver esse debate ser protagonizado, eu estou muito feliz, que esse debate existe, um deputado ou um vereador eleito, Rick Vieira, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que vem participando desse movimento, que está crescendo no nosso país, que é um movimento Vida Além do Trabalho, mas que essa ação, essa PEC, está sendo protagonizada por uma deputada federal negra e trans, que orgulho que é para nossa, não só a nossa população, mas para todas as brasileiras e brasileiros, que é a companheira Érica Hilton. E estamos aqui nessa tentativa de dialogar, de sensibilizar e trazer uma reflexão, dizer que todos os direitos trabalhistas conquistados
até hoje não foram dados de graça pelos grandes empresários, nem pelos grandes políticos, que na história da nossa política, né, sempre, por isso que a gente denomina coronelismo, né, sempre os políticos eram os coronéis, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários do nosso país, que criaram as leis, e muitas delas têm o intuito de beneficiar os seus negócios. E todas as conquistas, seja FGTS, hora extra, 13º, férias, adicional de periculosidade, de insalubridade, todos os direitos que conquistamos até hoje foram realizados, conquistados pela mobilização da classe trabalhadora. Por isso que é muito importante que toda a classe trabalhadora se mobilize nesse movimento para pressionar os deputados e deputadas, né, lá em Brasília, bem como os senadores, para que essa PEC seja aprovada. Sexta-feira, né, já trago um convite, né, que nessa sexta-feira, dia 15, terá ato em todas as capitais do país pelo fim da escala 6x1, né? E se manifestar também é um ato, né, a favor da vida além do trabalho, porque a precarização do trabalho tem a ver com a sobrecarga. Claro que tem a ver também com baixo salário, a desvalorização, mas é muito importante que a população sergipana, a população brasileira se junte nesse movimento tão importante de luta e resistência, porque se for depender, né, dos grandes empresários que hoje, né, estão na política, principalmente no Congresso Nacional, no Senado, como temos um exemplo aqui de um grande empresário da área trabalhista, né, esses direitos que foram conquistados com tanto sangue, com tanta luta, infelizmente, corre o grande risco, como já aconteceu com a reforma trabalhista, né, que foi provocada pelo um senador sergipano. Bom, mudando de assunto, presidente, eu quero falar sobre duas ações que eu realizei nesse último sábado, né? Eu tive a honra de participar do café compartilhado na reserva extrativista de Mangaba, missionário Wilson de Sá, que foi organizado pelas catadoras e apoiadores da comunidade, que todo primeiro sábado de cada mês acontece lá na reserva. Lá eu pude escutar as catadoras de Mangaba, os catadores também, e os impactos provocados pela construção do conjunto habitacional, que além de destruir diversas mangabeiras, tem afetado também a produção de mangaba. Segundo o relato de Dona Zelaide, nesse mesmo período, a comunidade já deveria estar coletando as mangabas, mas esse ano as mangabeiras estão com dificuldade de dar frutos, pela queda precoce de suas flores, causadas pelo aumento do trânsito de carros na região e outros problemas provenientes do cercamento da reserva pelos prédios, o que dificulta a circulação dos ventos. A comunidade ainda sofre com as pressões da Prefeitura de Aracaju e do prefeito Edivaldo Nogueira, que insiste em propagar que as áreas do extrativismo vão se transformar em locais de visitação com entrada livre para qualquer pessoa. E isso vai de encontro com as legislações que garantem essas reservas extrativistas. Essa fala do prefeito, além de acirrar os ânimos entre moradores extrativistas,
é ilegal porque ignora a legislação que normativa a criação de unidades de conservação. A lei do CNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, determina a participação da comunidade extrativista tradicional em todo o processo de construção da reserva extrativista, desde a delimitação de sua área até o nome que a reserva vai ser chamada. Mas nem isso a Prefeitura de Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira, respeita. A Prefeitura de Aracaju tem que descer do salto, falar baixo, escutar de forma atenta aquela comunidade, respeitar seu conhecimento tradicional e seu trabalho, que durante anos foi responsável por preservar aquele bosque de mangabeiras em uma das regiões mais importantes de Aracaju. Um passo importante seria respeitar a denominação dada pela comunidade e denominar a reserva como Reserva Extrativista de Mangaba, missionário Wilson de Sá, em memória daquele que dedicou boa parte de sua vida em defesa do território de mangabeiras e catadoras de mangaba. Aí sim, a Prefeitura de Aracaju e o prefeito Edivaldo Nogueira teriam condições de iniciar um processo de reparação histórica contra a avaliação dos direitos da comunidade extrativista de Mangaba, dos bairros Santa Maria e 17 de Março. Da nossa parte, a nossa mandata vai seguir somando a essa luta e não mediremos esforços para ajudar na preservação das mangabeiras, do seu território e do modo de vida das catadoras e catadores de mangaba, lá do 17 e do Santa Maria. Bom, depois dessa minha visita, dessa reunião que eu participei junto com esse café compartilhado, eu fui visitar, presidente, a comunidade Caípe Novo, que fica também já ali em divisa com o município de Aracaju. Eu fui até pela estrada que está sendo construída, que é o caminho de Irmã Dulce, e eu fui lá participar de um almoço coletivo que foi organizado pela professora, esqueci o nome dela, vou lembrar, uma professora que sai para trabalhar todos os dias em Laranjeiras e quando só tem um ônibus lá pela manhã em 3 horários, 7, 8 e 9. Depois não tem mais ônibus para aquela região. São mais de 30 famílias que não têm um transporte nem acesso, porque a comunidade não tem posto de saúde, tem de ir para outra comunidade, como o Caípe Velho. A escola foi fechada com argumento de dizer que não tem alunos suficiente, mas isso não é motivo de fechar uma escola. Disseram que garantiam transporte para outra região, mas o transporte também é escasso. E nessa reunião, nessa visita, eu consegui perceber o descaso em relação àquela comunidade, que também já está sofrendo os impactos, senhor presidente, dessa construção aqui do lado de Aracaju, ali em Rubalo, daquele esgotamento que está sendo construído, que já está sendo despejado ali no mangue. As catadoras de marisco, as marisqueiras, estão denunciando que já estão sofrendo pela escassez dos mariscos, dos peixes que elas pescam e que sustentam a vida de muitos desses moradores. Então, o impacto de uma ação aqui da Prefeitura de Aracaju está prejudicando lá a comunidade Caípe Novo, lá no município de São Cristóvão. Demonstrar toda a minha solidariedade. Fiquei sabendo
que vai ter uma audiência pública aqui nessa casa, que está sendo provocada pelo deputado Chico dos Correios, para falar sobre esse assunto e também trazendo outras questões em relação às comunidades de terreiros, não só lá de São Cristóvão, mas do nosso estado. Mais 2 minutos, deputada. Obrigada. Eu tinha acabado, mas dá vontade então de pode aproveitar concluir. mais. Para concluir. Muito obrigada, senhor presidente. Demonstrar também minha solidariedade à fala, né, do deputado Jorge Passos, né, que, infelizmente, mesmo com a mudança da gestão da pasta, nada melhorou. Pelo visto, né, só piora. Eu acho que está babado. É uma pasta muito séria, muito importante, né, que é a pasta de saúde, mas que precisa de ações efetivas de discussão junto com a comunidade, junto com a sociedade civil organizada, para saber quais são as ações necessárias para resolver os problemas históricos, não só lá no USE, mas também eu venho recebendo outras denúncias de outros equipamentos de saúde, outros hospitais regionais do nosso estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.